O próximo exercício é o número 4 do exercício de treino e ele é uma questão conceitual. É uma questão que você não faz cálculos, você só visualiza. Você usa o que a gente chama de imaginologia, que é você conseguir visualizar a situação citada no texto. E ele fala o seguinte: uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Bom, poxa, professor, eu não sei o que é força de atrito. Você não precisa saber. Calma. Tudo que você precisa saber é a propriedade, é uma das leis de Newton, que fala que para toda ação há uma reação. E para ter um movimento, você precisa de uma aceleração, você precisa de uma força. Então, o que acontece? Quando a gente está andando, existem forças atuando sobre a gente. Existe a aceleração da gravidade, existe a atração gravitacional, existem diversas coisas. Mas o que você precisa entender é que quando a gente anda, existe um movimento de ação e reação. Porque quando a gente anda, a gente se move. Esse é o questionamento que você tem que fazer. Quando a gente está andando, a gente está exercendo uma força pelos nossos pés no chão. E por que exercer uma força no chão vai fazer a gente se mover? Porque o chão vai exercer uma força de volta. Não sei se vocês já patinaram no gelo ou se vocês já assistiram uma patinação no gelo. Mas se vocês já observaram, numa patinação no gelo, se duas pessoas se empurram, cada uma vai para um lado. Por quê? Porque uma pessoa fez uma força em outra pessoa e essa força gerou uma força nela. Então ela empurrou e foi empurrada de volta. Da mesma forma, quando a gente está andando, a gente está exercendo uma força no chão e o chão está exercendo uma força na gente. Então, pode-se dizer que a gente só consegue se mover porque o chão exerce uma força de volta. E essa reação, a nossa ação, vai fazer a gente se mover. E aqui ele dá o exemplo de uma rampa, que é um plano inclinado. Então, quando a gente anda, numa rampa, em cima de uma rampa, existem alguns fatores que são diferentes, porque a gente não está andando reto, em linha reta, a gente está andando meio que para cima. E aí, o que acontece? Ele quer saber qual vai ser a direção e o sentido da força de atrito. A força de atrito nada mais é do que a força que o chão exerce nos nossos pés como resultado da força que nossos pés exercem no chão. Então esse atrito é a força que a gente chama. E ele quer saber para onde vai estar indo. Ora, se eu disse mais cedo que a força que o chão exerce na gente é o que faz a gente se mover, então os nossos pés no chão estão exercendo uma força para cá. E a força que o chão está exercendo na gente é uma força para cá. E se você reparar, essa força ela é paralela ao plano inclinado e ela tem a mesma direção do movimento, porque a força vai gerar o movimento. Então, dessa forma, a nossa resposta só pode ser a letra C. A força ela é paralela ao plano inclinado e no mesmo sentido do movimento do nosso andar. Bom, a nossa próxima questão é uma questão com números, olha só, uma questão de conta, bonitinha. Ela vai usar um conceito parecido com o que a gente viu nessa última questão. Ela fala o seguinte: um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons. Então vamos lá. O que ele dá na questão? Ele diz que tem um carro
tem essa massa, curiosamente, e que está a uma velocidade de 72 km por hora. Aí ele começa a frear. E aí, até ele parar completamente, leva 10 segundos. E aí, ele quer saber qual foi a força aplicada dos freios no carro. O que isso quer dizer? Bom, a primeira coisa que eu falei, que a gente usa um conceito parecido com o da última questão, foi sobre aquilo que eu falei, de força e de resultante. Por exemplo, eu tenho um carro que ele está a uma velocidade. Suponha que ele está indo para a direita, porque se ele está com uma velocidade, ele está indo para algum lugar. E aí ele começa a frear. Como é que eu anulo esse vetor velocidade? Com uma força no sentido oposto. Ou seja, com um vetor no sentido oposto. E tem que ser um vetor que tenha o mesmo valor. E aí, no caso, aqui vai ser um vetor que vai ser menor, só que ao longo de 10 segundos, ele vai gerar uma força que vai anular essa velocidade. Como assim? O carro, ele se movimenta sobre 4 rodas. O atrito que as rodas fazem no chão é uma força, que no caso as rodas fazem no chão, e vão ter como resultado uma força de atrito, que vai empurrar as rodas do carro. Então, assim como quando a gente anda, a gente aplica uma força no chão, e o chão aplica uma força na gente, no carro vai ser a mesma coisa. Só que ele vai ser em 4 rodas, mas vai ser a mesma coisa. Ele vai aplicar uma força no chão e o chão vai aplicar uma força nele. E essa força faz com que ele tenha uma velocidade de 72 km por hora. Para a gente anular isso, a gente precisa frear. Oi gente, Pedro aqui. Então, é só para aprofundar essa explicação que eu estava vendo o vídeo, porque sou eu que edito os vídeos, e eu não me aprofundei nessa explicação. Só para deixar claro, o freio ele serve como ferramenta para interromper a inércia do movimento. Por quê? Se eu estou com um carro, quem já dirigiu ou já viu alguém dirigindo, e você está pressionando o acelerador, você está a uma velocidade, se você larga o acelerador, o carro não para de imediato. Por quê? Porque ele está na inércia do movimento. Lembra que a gente viu nas leis de Newton que quando um corpo está em movimento, ele tende a permanecer naquele movimento a não ser que tenha uma força atuando de volta. Então o carro ele vai demorar a parar porque as rodas vão parar de girar na mesma velocidade e o chão vai parando ele aos poucos. Para esse processo ser mais rápido, para a gente interromper essa inércia mais rápido, a gente usa o freio. Porque o freio vai deixar as rodas completamente paradas e aí o atrito do chão vai obrigar o carro a estabilizar a velocidade dele. Então o que é o freio? É basicamente uma ferramenta para interromper de forma mais imediata a inércia do movimento. Tá bom? Então é isso que a questão dá pra gente. Então, o que ele quer descobrir é justamente a força F nesse processo. Para quem não sabe, frear também é um tipo de aceleração. Só que é uma aceleração negativa, é uma desaceleração. Quando eu estou variando a minha velocidade, seja positiva ou negativamente, eu tenho uma aceleração. Lembrando que a fórmula da aceleração média, ela é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. E aí, isso não quer dizer que é o aumento de velocidade sobre a variação do tempo. Não, é a variação de velocidade, seja ela positiva ou negativa. Então a gente tem que a aceleração média vai ser a velocidade, a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa variação de velocidade? Temos. Por quê? A gente sabe que ele inicialmente está a 72 km por hora. E a gente sabe que no final do freio ele está a zero. Então a gente tem uma variação de menos 72 km por hora. No caso, a variação ao módulo, então vai ser uma variação de 72 km por hora.
ao longo de quanto tempo? Qual é a variação de tempo? 10 segundos. Ok? Ao longo de 10 segundos. Então a gente tem o valor da nossa aceleração. Se a aceleração média é a variação de velocidade sobre a variação de tempo, então vai ser 72 km por hora sobre 10 segundos. Eu tenho um problema aqui? Eu tenho um problema. Por quê? Porque a minha velocidade está em km por hora e o meu tempo está em segundos. Quando eu quero converter, o que eu faço? Eu pego o valor em km por hora, como vocês viram no capítulo de cinemática, e eu divido por 3,6. Dividindo 72 por 3,6, eu vou achar uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Vou achar uma velocidade de 20 metros por segundo. Então eu vou ter que a minha aceleração média vai ser 20 sobre 10. Ou seja, eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então essa vai ser o freio. O freio vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas Pedro, o que ele pede na questão é força. O que isso aqui tem a ver? Bom, se vocês lembrarem, a gente viu nas leis de Newton que a propriedade da força vai ser a massa vezes a aceleração. E aí, ele quer descobrir a força. Eu tenho a massa? Tenho. Que ele disse que o carro tem 1.200 quilos. Então, a força exercida para parar o carro tem que ser proporcional à massa dele. Então, eu tenho a massa. Eu tenho a aceleração? A gente acabou de calcular. A gente tem aqui o cálculo da nossa aceleração, no caso, a desaceleração do carro, que é a força que corresponde à força do freio. A força do freio vai gerar essa desaceleração. Então, eu tenho que a força vai ser igual a 1.200 quilos vezes a aceleração, que vai ser 2. Então, a minha força, a força que os freios fazem para frear o carro, vai ser de 2.400 newtons. 2.400 newtons está apresentado na nossa letra B, de bem bolado, ok?